sobre word embeddings, traduzido algumas vezes como vetores de palavras, ou também, é menos frequente, como palavras embutidas. Eu gosto mais dessa tradução, palavras embutidas, porque pega bem a ideia do embedding, que é a seguinte, aqui, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira trabalhar com um armário embutido, que está dentro de um quarto. Se você tiver que representar isso, fazer um modelo 3D desse negócio, tiver que fazer o quarto inteiro, né, para colocar o seu armário embutido ali dentro, você vai estar desperdiçando de alguma maneira recursos, né? Se o seu interesse é apenas no armário embutido, é que está embutido, então você tem uma estrutura maior, que seria o quarto, e essa estrutura menor, né, que é o que te interessa, está embutida nesse armário. E a ideia do Word Embeddings, né, e de embeddings de forma geral, é você conseguir, de alguma maneira, fazer algum tipo de operação de transformação para ficar só com o seu armário embutido, para você consiga focar, né, a sua representação, né, do que quer que seja, nesse caso são palavras, né, naquilo que é essencial para você, né, naquilo que te interessa, né, sem desperdiçar recursos. E isso tem, né, toda uma conceituação, né, e eu vou mostrar aqui agora, né, como é que a gente faz isso. Então, vamos começar, né, pensando em como representar palavras com vetores. Por que isso é interessante? Porque a gente tem todo um ferramental matemático, tem a álgebra, né, a álgebra linear, você tem uma série de recursos matemáticos e ferramentas também hoje de software, de programação, que se você consegue trabalhar com vetores, você consegue fazer coisas interessantes, né, e aproveitar esses recursos todos, essa teoria toda, né, para mexer com palavras, né, para mexer com processamento de linguagem natural, para fazer o que quer que seja, né, análise de texto, o que for. Eu vou usar aqui, né, um espaço vetorial de 3 dimensões. Coloquei ali o 0, 0, 0, que seria né, o centro aí do eixo das coordenadas. Então você tem uma coordenada x aqui na horizontal, você tem uma coordenada y, né, na vertical, e você tem na profundidade aí o z, indo para o fundo. Então você tem essas 3 dimensões. E eu vou simplificar aqui, né, eu quero representar agora 3 palavras. Eu vou trabalhar com 3 dimensões porque acima de 3 a gente não consegue mostrar graficamente, a coisa fica bem abstrata. E aí você tem que usar a álgebra mesmo. Aqui não, a gente consegue mostrar geometricamente. Então eu vou pegar 3 palavras, por exemplo, porco, e eu vou representar porco assim, ó. Eu vou usar só o eixo x, né, o número 1 ali, o 1, 0, 0. É 0 no z, 0 no y e é 1 no x. Eu vou usar boi, que é a minha segunda palavra, agora é 0, 1, 0. Então é o 1 no y. Né? Então por isso que a gente tem esse vetor ali, eu coloquei a bolinha em cima para destacar. E a minha terceira palavra é boiar, eu vou representar com 0, 0, 1, então estou usando só o z. Esse tipo de representação tem um nome, é o One Hot Encode, que é uma tradução possível, seria uma quente. Codificação com uma quente. Esse uma quente é o seguinte, a ideia é que você tem um vetor, nesse caso é de 3 dimensões, e cada palavra você vai usar um desses eixos aí, né, para representar. Então a representação ortogonal é se pensar em vetores. Se eu tivesse 1000 palavras, a representação seria 999 zeros e um deles 1. Então cada palavra, né, corresponderia a uma dimensão. Um primeiro problema com essa representação, embora ela tenha sua utilidade, você consiga fazer algumas coisas com ela, e ela é um princípio de... Né, quando você vai fazer algum processamento, você começa com essa representação e depois você vai buscar outra melhor, é que você não tem a distância, né, entre esses vetores. E aí é uma coisa bacana, se você transforma em vetor agora, em um espaço vetorial, você pode ter uma métrica para calcular a distância entre as coisas. Calcular a distância entre 2 palavras. Se você olhar para essas 3 palavras aqui, dá para ver que porco, né, com boi estão mais próximos do que boiar. Né, é um verbo, esses dois são substantivos ou são animais. Então a gente tenderia, né, a colocar essas duas de maneira mais próximas, né, porque a gente conhece o significado. Agora, nessa representação que a gente está usando aqui, a distância seria a mesma. Então você não consegue distinguir essas palavras pela distância de vetores. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Aqui, ó, eu mudei aqui a posição do boi e coloquei lá embaixo. Repara que o meu vetor verde agora, que é do boi, está mais pertinho do vetor cor-de-rosa aí, que é do porco. E esses dois estão um pouco mais distantes de boiar.
Então, com essa representação aqui, com essa escolha de vetores aqui, eu já consigo capturar alguma coisa do significado das palavras. Não tudo, mas né, alguma coisa. E tem uma outra vantagem agora dessa mudança que eu fiz, essa transformação que eu fiz. É que agora está todo mundo no mesmo plano. Tá vendo ali? Está todo mundo no chão. Se eu tivesse 1000 palavras e conseguisse fazer isso com todas, isso quer dizer que eu não precisaria mais da terceira dimensão. Eu poderia muito bem agora trabalhar só com 2 dimensões, x e z. E aí, ó, o porco agora, né, é um vetor com 2 posições só. O boiar, que eu não mexi neles, continuou igual. E o boi é alguma coisa parecida com isso que eu escrevi aí, o 0.9 no x e o 0.1 no z, né, que foi os 2 eixos que eu preservei. Então aqui já aparece uma vantagens de usar word embedding, né, ou palavras embutidas, essa técnica, que é uma técnica que vai transformar uma representação em outra, tentando reduzir, desperdiçar menos espaço, vamos dizer assim, embora isso nem seja o mais importante. O que você está fazendo aqui, tem um nome para isso, a gente está usando agora uma forma de representar as palavras, ou esse conjunto de vetores, mais densa. E esse densa aqui, você pode falar também que é menos esparsa. Essa representação inicial aqui de cima ela é mais esparsa. Esse conceito aparece muito aí em machine learning de forma geral. E aqui nessa nomenclatura aqui de álgebra dos vetores aqui, essa esparsidade você percebe ela na quantidade de zeros que você tem quando você cria o vetor para representar. Então é uma representação, né, que se você tivesse 1000 palavras, né, você teria um monte de zero, né, e só um. Então você está, de certa forma, né, desperdiçando aí espaço. Você tem um vetor enorme onde você usa só uma posição dele para significar alguma coisa. E quando você faz essa transformação que nós fizemos aí de 3 dimensões para 2 dimensões, né, a gente conseguiu reduzir essas dimensões e agora está aproveitando melhor, né, essas 2 posições que você tem. Embora aqui, né, essa transformação que eu fiz é bem simples, a gente consegue fazer coisas bem melhores que isso, a gente permaneceu aí com 0 em 2 lugares, mas reduziu agora proporcionalmente a quantidade de zeros que eu tenho nos meus vetores. Então está mais ou menos relacionado com isso. Como é que então que eu consigo... eu não vou mostrar o algoritmo, mas eu vou... Uma das maneiras de você gerar esses vetores, né, é aprender a partir de dados. Você treinar, né, uma rede neural artificial com dados, né, e a entrada para essa rede seria aquela representação uma quente, né, one hot, uma palavra qualquer, eu peguei 001, então seriam os seus neurônios de entrada. Você teria uma camada, essa camada geralmente chamada de embedding mesmo, é a camada de embedding. No Keras você tem esse tipo de camada que você consegue colocar numa rede neural, profunda ou rasa. E você vai ter aí as conexões, né, entre os neurônios das 2 camadas, que são os pesos, né, que você pode aprender esses pesos a partir de dados. E é claro, dependendo dos pesos que você coloca ali, você muda a saída. Aqui eu tenho, essa é uma camada, não é bem uma camada de saída, aqui é que eu só mostrei 2 camadas. Mas essa é a camada, né, é a saída dessa segunda camada. Então a camada de entrada, e você tem essa segunda camada que vocês vão ver daqui a pouco, que ela vai ser uma camada oculta, vai ser uma camada interna, né, a hidden layer. Então, aqui não tem, 0.2, 0.35 que eu coloquei, não é uma representação que eu gostaria para essa palavra ainda, mas a ideia é que você tem agora um conjunto, você pode ter várias outras camadas agora a seguir, tem várias arquiteturas para você fazer isso, né? Depois eu devo fazer outros vídeos mostrando as arquiteturas mais comuns, e de alguma forma você vai entrar com essas palavras que você quer, né? Geralmente você vai entrar com frases, sentenças ou sequências de palavras. Aqui eu estou mostrando o vetorzinho descendo aqui, sequências de palavras. E o restante da rede vai, de alguma maneira, tentar resolver algum problema. Pode ser um problema de tradução, um problema de previsão, né? Você tem uma sequência de palavras, você quer prever qual é a próxima. E você tem exemplos disso.
Pode ser um problema de responder uma pergunta. Você tem a pergunta e você tem a resposta. Então você tem um banco aí cheio de palavras com perguntas e respostas que você pode, né, baixar. Ou você pode fazer um problema de análise de sentimento, que você tem uma frase e você quer saber se essa frase é positiva ou negativa. Né, tá? Comentários do Twitter sobre algum político, sei lá, sobre filmes. Né? Então você pode, na verdade, escolher entre uma série de problemas que você modela através dessa rede completa aqui. Só que a segunda camada dessa rede é a camada onde você vai estar criando o seu embedding, onde você vai estar criando os seus vetores de palavras. Conforme você vai, então, passando ali, o algoritmo vai fazendo as épocas ali, vai treinando, né, usando backpropagation, usando tudo aquilo de redes neurais artificiais, ele vai ajustando esses pesos dessa primeira camada, né? E a sua expectativa é que ele aprenda uma representação para essas palavras que seja interessante para o seu problema. Tá? Uma outra maneira que você pode fazer para ter esses vetores de palavras é pegar um pronto. Alguém treinou em algum problema aí e você quer... Inclusive tem gente que a Wikipédia usa a Wikipédia inteira, e a gente já fez isso, para gerar um word embedding, né, para gerar aí uma representação para as palavras. Esse word embedding seria, na verdade, então, esses pesos, né, nesse caso aqui, os pesos da primeira camada. Tendo esses pesos, você tem a entrada e você consegue converter isso para uma outra representação. Então, se alguém já fez isso, né, usando algum conjunto grande, aí você pode simplesmente reaproveitar esses pesos. Então, fazer uma espécie de transferência de conhecimento, o transfer learning. Então é bem bacana. Aqui eu só mostrando, né, esse exemplo eu usei só com 3 dimensões para 2 dimensões para poder mostrar, né, geometricamente isso para vocês. Mas na prática, só para vocês terem uma ideia, né, a quantidade de palavras, por exemplo, do português é mais do que 400 mil palavras. Então você teria que ter um vetor de entrada de 400 mil posições. Muitas vezes você corta as menos frequentes, né, trabalha com 10 mil, 40 mil, já vi com 20 mil. E a camada de embedding aí, que seria, né, o vetor que vai representar, o vetor convertido, aí, o vetor embutido que vai representar essa palavra, geralmente tem 700, 800, eu já vi, tem tamanhos variados, aí você tem que fazer experimentos, né, pegar na literatura, né, para isso. Uma coisa muito bacana, pessoal, é que quando o pessoal começou a trabalhar com isso, né, começaram a perceber algumas coisas muito interessantes na hora que foram criando esses vetores. E coisas do tipo aqui, ó, vamos supor que você tem esses 3 vetores aí, um representando homem, boi e cavalo. Esse aqui é um exemplo sintético, mas você encontra na internet aí, né, e você consegue fazer experimentos e mostrar em 2 dimensões algumas coisas. Então você tem essas 3 palavras, e se você pegar e olhar, vamos pegar mais 3 palavras aqui, ó, mulher, vaca e égua. Tem uma coisa interessante sobre essa representação dessas 3 palavras aqui. Primeiro, vocês já devem ter percebido aí, né? Tem homem, mulher, boi, vaca, cavalo, égua. E olha que bacana o que está acontecendo aqui. Com o mesmo vetor, você consegue transformar homem em mulher. A palavra homem em mulher e boi em vaca. O que acontece é que se percebeu que, usando os dados ali, fazendo treinamento, a partir dos dados, você consegue descobrir representações desse tipo aqui, onde a mudança, o gênero, né, entre o masculino e feminino, pode ser representado por um vetor que, somado ao outro, transforma masculino em feminino, cara. Então você tem agora uma álgebra, né? Você usa a álgebra agora para trabalhar com texto. Esse é um negócio muito bacana, bem bacana mesmo. E o pessoal explora isso das diversas maneiras, é uma área muito quente de investigação. E aí você pode também descobrir aqui, ó, um outro vetor, né, uma outra direção, é a direção do vetor aqui, né, que está indicando, que transforma, por exemplo, homem em falar, boi em mugir, cavalo em relinchar. Então, se você tiver um conjunto de treinamento aí bem bom, né, adequado, com um bom algoritmo, né, você consegue aprender, de alguma maneira, coisas que estão relacionadas com a semântica.
Mas repara que a palavra em si, se pegar na ortografia aqui, homem e mulher, é muito diferente. Boi e vaca, olhando só para a palavra em si, se fosse plural seria mais fácil, né? Homem, homens, boi, bois, cavalo, cavalos, é alguma coisa que olhando só para as letras, né, daria um algoritmo aí fazer essa conversão. Agora, as palavras aqui são diferentes, mas o significado delas é que cria essas relações que a gente está vendo aqui, certo? Então você tem agora uma ferramenta poderosíssima que está de alguma maneira nos dando informação, aprendendo, né? É difícil falar de significado, né? Essa coisa é bem complexa. A gente está usando de maneira informal aqui as palavras, semântica, significado, a gente nem sabe direito né, o que é isso, né, que a gente tenha. Né? A filosofia, isso ainda é material de estudo para filosofia, né, para psicologia. Mas de alguma maneira, né, parece que, né, esse tipo de rede, né, consegue representar essas coisas, né, de maneira interessante. E tanto é que os resultados aí estão mostrando que a gente tem conseguido construir sistemas bem bacanas usando essas coisas. Eu devo fazer um vídeo e divulgar em breve, agora de algoritmos, de como a gente faz esse treinamento em si. Né? Por enquanto a ideia desse vídeo é só para você entender o que é um word embedding, ou o que é. E é por isso que eu gosto do palavras embutidas. Porque quando você fala vetores de palavras, você perde essa ideia do embedding, né? que o cientista que cunhou essa palavra quis dar. Né? É uma coisa embutida. Então você tem lá aquela representação inicial, aqueles monte de vetores lá, de repente, né, esparsos, né, por um espaço de 50 mil dimensões. Só que o que te interessa, na verdade, é uma coisa menor. Né? Você consegue compactar essa informação num espaço de menor dimensão sem perder o que te interessa. Essa é a sacada por trás do word embedding. Beleza, pessoal? É isso aí.